Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado super especial, uma convidada, na verdade, tá? Toda vez eu falo convidada, mas é convidada, tá, gente? Só para ficar alinhada a informação, tá? Nós estamos aqui com a Thaís Lopes. Ela é uma literária, escritora, uma pessoa que é muito tímida, tá? Ela não queria dar entrevista. Eu basicamente isso. Com certeza, me convenceu mesmo. Foi trabalhoso. Ela falou para mim que, nossa senhora, você deveria ser repórter, porque você é convincente. Tudo bem, Thaís? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Olá para todos que estão assistindo esse vídeo. E eu espero que o nosso bate-papo seja bem fluido e eu consiga explicar exatamente o que eu estou fazendo aqui. Isso. Não, essa é a ideia. Eu acho que vamos tentar fazer o máximo possível para ficar bem interessante. Eu acho que não tem como não ficar. Tá? Geralmente, particularmente, eu entendo que todas as entrevistas, todas as pessoas que passaram por aqui são pessoas muito interessantes, pessoas que têm muito a compartilhar, muito a dividir, por mais que entendam que, nossa, mas eu não. Sempre nós temos bate-papos muito ricos e, assim, igual eu te falei, muitas vezes tem convidado que fala, nossa, minha conversa aqui com você vai dar uns 20 minutos e a gente acaba. Né? A gente grava uma hora de vídeo e tipo, ainda sobra espaço para conversar no final. Então, nós queríamos conhecer um pouquinho da Thaís, né? Se a Thaís tem irmãos, quem é a família da Thaís, né? Quantos irmãos ela tem, né? Onde ela mora. Eu acho que vocês vão conseguir reparar pelo sotaque dela, tá, gente? Não vai ser tão difícil assim. Se vocês colocar aí no comentário quem consegue adivinhar nos primeiros 5 minutos de vídeo da onde ela é. Bom, então eu vou dizer para falar de onde eu sou no finalzinho da fala. No finalzinho da sua apresentação, você fala de onde você é. Bom, meu nome é Thaís, eu tenho 35 anos, tenho mais 2 irmãos mais novos, uma irmã e um irmão, que também são deficientes visuais, totais, assim como eu. Eu sou deficiente visual total, tenho uma irmã que tem baixa visão, mas é considerada legalmente como cega. E o meu irmão, assim como eu, não enxerga nada. Moramos com os nossos pais, nós 3, e eu trabalho na prefeitura da minha cidade como ouvidora. E agora sim, acho que todo mundo já sacou que eu sou do Rio Grande do Sul, na cidade do interior chamada Itaqui, que fica na fronteira com a Argentina. Gente, tá vendo? Depois eu vou olhar nos comentários para entender quem foi o primeiro que colocou qual cidade, pelo menos qual estado dela, mas acho que ficou bem claro. E uma coisa, viu, Thaís? Basicamente, eu fiquei sabendo agora, tá? Ele não sabia, eu não tinha contado para ele ainda. Que você é deficiente visual também. Porque eu não sei se eu te falei, mas eu também sou deficiente. E eu sou deficiente visual total. É? Óbvio, dois ceguinhos. 2 ceguinhos conversando por vídeo. 2 ceguinhos conversando, gravando vídeo. Isso que é mais interessante. Já estou até ouvindo as perguntas. Como gravaram isso sendo os 2 cegos? Não, você já vai sabendo. Mas, nossa, como é que eles estão gravando vídeo se os 2 são cegos? Mas e aí, Thaís, como se deu essa condição? Você já nasceu com essa deficiência visual, né? Sim, eu e os meus irmãos todos nascemos com deficiência visual.
nós temos a amaurose congênita de Leber, que seria uma doença genética que, no caso, o cérebro tem um probleminha para transmitir a imagem para a retina, que é, digamos, o espelho dos nossos olhos, onde a imagem se reflete, seria a retina. Então, na hora de transmitir a imagem, ele só transmite um vulto, uma luz, mas a imagem não se forma. Então, nós três vemos luz, dá para ver o claro, escuro, as coisas se mexendo, mas não as imagens. E é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura. Entendi. E você também, no caso, tem uma distrofia, né, muscular, né? E todos Isso, eu sou a única pessoa da família que tem essa distrofia. Eu tenho distrofia muscular de cinturas, que é uma doença muscular progressiva que vai dando fraqueza nas pernas e nos braços, nos ombros e quadris. Aí ela vai, aos poucos, ela vai progredindo. Por enquanto, eu caminho, não preciso de cadeira de roda, preciso de algum apoio, Sim. seja de bengalas ou seja da ajuda das pessoas. Aí, como eu já sou cega mesmo, eu já aproveito e uso o ser humaninho para ser meu escravinho. Então, eu me apoio no ser humaninho. Então, eu não sou a cega que anda sozinha, eu sou a cega que precisa de companhia por conta do equilíbrio, da falta de equilíbrio. A cega que precisa da companhia de alguém. Tá certo. E assim, como é que foi? Como é que foi para você essa coisa do eu tenho uma deficiência visual, de repente eu descubro que eu tenho outro problema, e assim, hoje, como você mesmo disse, você trabalha na prefeitura, você tem um projeto aí que é de um blog, que a gente vai aprofundar um pouquinho ainda mais, né, para entender, justamente porque foi por esse, através de um post seu que a gente chegou até aqui, né? Como é que foi para você essa sua doença degenerativa? Ela se manifestou já você criança, você já adulta? Como é que foi? Como é que se deu isso? Assim, foi. Na verdade, a cegueira, eu nasci com ela. Sim. E a deficiência muscular, ela chegou quando eu tinha 1 ano de idade. Logo que eu completei 1 ano, eu engatinhava, eu já dava alguns passos e de repente eu parei de caminhar, eu comecei a cair. Aí a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa de errado e aí já começou a procura. Então, desde pequena eu já tenho esse problema. Então, digamos, eu não me reconheço sem essas duas deficiências. Mas o diagnóstico mesmo de distrofia muscular de cinturas, ele foi dado agora há pouco, porque nós fazíamos acompanhamento genético no Clínicas, e eles só sabiam, em Porto Alegre, no Clínicas de Porto Alegre, e eles só sabiam que havia uma doença muscular, uma distrofia muscular, mas não sabiam qual tipo de distrofia, porque a distrofia muscular ela tem vários tipos. Ela tem a de Duchenne, que é mais grave, que geralmente dá em meninos, ela tem a de Becker e várias outras formas de distrofia. Algumas afetam, inclusive, a fala, a respiração. Então, é bem complicado. Então, antes de saber que era a distrofia de cintura, que é menos grave do que as outras, era complicado, porque quando eu tinha uma dor, a gente já fica pensando besteira, né? Eu não sabia que distrofia tinha. Aí eu pensava, nossa, será que eu vou começar a ficar fraca agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Qualquer gripe que eu tinha já era um desespero. Sim. Até que há uns 3, 4 anos atrás eu recebi esse diagnóstico, então foi tudo mais tranquilo. Mas quando eu era adolescente, criança, era muito complicado nessa questão da pressão psicológica de tu não saber o que tu tem. Então, tu não sabe o que tu pode fazer, tu não pode pegar um ar mais fresco, que já dá gripe, aí tu já não sabe se é uma gripe, se é um problema muscular. Então, essa parte foi mais complicada, mas depois do diagnóstico, nossa,
tirou um peso das minhas Parece costas. que meio que a situação meio que já clareia, né? Porque você pelo menos sabe com o que você está lidando, né? Sim, já sei com o que eu estou lidando, sei como eu devo agir, sei o que eu posso, o que eu não posso fazer. Uhum. Agora, antes eu era um bibelô, né? Não podia fazer nada, não podia pegar um vento, não podia nada, porque ninguém sabia, ninguém sabia nada, né? Só sabia que era uma distrofia. Uhum. Aí como é que vão saber se é grave ou se não é, né? Sim, sim. Mas agora tá tudo certo, graças a Deus. Agora já, como Agora não é a mais grave, já tô. já sabemos com que estamos lidando, né? Uhum. Tá. A gente falou um pouquinho aí da questão sobre a deficiência. E aí, assim, você falou um pouquinho da sua deficiência, mas muito na infância, né? E como é que foi a Thaís crescer com isso, adolescência, né? Já a vida adulta, né? Hoje você falou que eu gostaria depois assim, que você entrasse um pouquinho já na questão do trabalho, né? Você falou que trabalha na prefeitura. Como é que foi? Como é que foi esse pedaço de vida aí? Bom, eu estudei em escola regular toda a minha vida. Na verdade, quando eu comecei a estudar com 9 anos, então não tinha escola aqui. Uhum. Eu fui a primeira aluna com deficiência visual a estudar aqui na minha cidade. Sim. E então a minha convivência sempre, desde pequena, foi sempre nas escolas regulares, com as pessoas sem deficiência. Então, para mim, a minha adolescência foi tudo bem, bem normal, eu tinha minha turma. Eu sempre fui muito tímida, então eu nunca tive, assim, nossa, uma turma de amigos, mas já a minha irmã é diferente, né? Minha irmã já tem a turma, já tem o pessoal com quem eu saía, era mais com a minha irmã e com a turma da minha irmã. Uhum. E aí, com o tempo, começou a parte de começar a estudar na faculdade, e logo antes, um pouco antes de eu entrar, só tinha magistério. E eu disse, não, eu não quero magistério, vou fazer outra coisa. Uhum. Aí fiz uma espécie de vestibular, que era para Santa Maria, que é uma cidade próxima daqui, que é a cidade universitária. Uhum. Santa Maria basicamente é uma cidade universitária, né? Isso, exatamente. E aí o meu sonho era fazer psicologia. Mas eu fiquei de suplente, segunda suplente, não consegui passar. Mas, ao mesmo tempo que eu fiz esse vestibular, eu fiz o Enem, que foi logo no início, quando começou o Enem. E eu passei, e o objetivo inicial era fazer letras. Só que bacharelado, porque eu nunca quis ser professora. Uhum. E na época não tinha aberto turma, aí só tinha administração, matemática e educação física. E eu, bom, obviamente que matemática eu sou péssima, não vou. Educação física não vai rolar, então vamos para administração. Não. Aí vamos para administração. Aí fiz administração, fiz o concurso para a prefeitura daqui, e assim eu comecei a trabalhar na ouvidoria da prefeitura. Sim. Então, para mim foi tudo bem normal, as coisas fluíram bem normalmente, porque eu sempre convivi com pessoas sem deficiência. Para mim não teve dificuldade de convivência, não teve dificuldade de adaptação, nada disso. Basicamente, assim, detalhe, tá? Você estava falando do seu sonho em se formar psicóloga, né? Eu me formei, eu sou psicólogo. Ai, que legal, que inveja boa, se é que existe uma inveja boa. Tinha que entender. Eu sou psicólogo formado, eu tenho... Esse ano, na verdade, eu estou fazendo 10 anos já. Ai, parabéns. Formação. Já tô meio que macaco velho nessa história. Mas e aí? Então está aí o poder de convencimento. Uhum. Olha. Entendeu? Agora, aí você fala, agora tudo faz sentido. Agora, essa arte do convencimento não é uma questão jornalística, não. Pegou no psicológico da pessoa. Pegou no psicológico atrás disso. E assim,
Você falou assim, de questão de a sua cidade não ter deficiente na escola onde você foi estudar, não ter deficientes visuais. Basicamente, os deficientes visuais com quem você convive são seus irmãos, certo? Isso. Você teve contato com outros deficientes visuais, assim, faz parte de grupos ou está inserido em algum movimento, coisa parecida nesse sentido? Na verdade, eu tive contato com deficientes visuais foi na escola, quando eu entrei, porque logo que eu entrei, começaram a entrar outras pessoas com deficiência que tinham ficado deficientes depois de adultos ou adolescentes. Aí tinha mais duas meninas mais velhas com quem eu comecei a conviver. Mas, exceto essas duas pessoas, aqui em Itaqui eu conheço pessoas que ficaram deficientes mais velhas. Então, não tenho muita convivência, não. E convivo com os grupos, assim, virtuais, né? Sim. É que nem eu estava... Não sei se você... vai ser um vídeo que eu vou subir ainda, né? Que eu entrevistei um rapaz que ele é lá de São Roque. Né? E foi muito engraçado eu falar com ele, porque assim, quando eu fui falar com ele, ele falou assim, nossa, eu me sentia tão especial. Eu falei, por que você se sentia tão especial? Não, porque eu achava que eu era o único deficiente visual do mundo. Eu era a única pessoa deficiente visual do mundo. Mas por quê? Não, porque eu nunca tive contato assim, assim, pelo menos com um jovem, assim, jovem que ele tem 30 anos. Isso, exatamente, cidade pequena tem dessas coisas. Isso. Ele falou, eu não era jovem, assim, para mim, a única pessoa com deficiência visual jovem, assim, era eu. Nossa, eu me sentia tão especial, assim. Aí, de repente, aí, eu tava conversando, eu entrei em contato com ele através da esposa dele, né? A esposa dele postou um vídeo dele no Facebook, e eu fui falar com ele, né? Falei, nossa, que história interessante, né? Porque ele é produtor musical, tudo, né? Eu falei, nossa, que história legal. Eu vou falar com ele, né? Aí, quando eu cheguei lá, ele falou, nossa, você é deficiente visual também? Eu falei, sou. Eu falei, mas por quê? Nossa, porque eu achei que, sei lá, eu tô me sentindo já não tão especial. Eu falei, por quê? Eu acho que eu era o deficiente visual jovem do mundo. Eu vou te decepcionar. Eu falei, eu vou te decepcionar mais ainda, quer ver? Aí ele falou, o que foi? Eu vou te colocar num grupo que tem mais ou menos umas 15 pessoas, numa faixa de 16 até mais ou menos uns 32 anos, que são todos. Nossa, acabou com os sonhos dele. Eu falei, eu vou acabar com o seu sonho. Aí ele, tudo bem que quando ele entrou no grupo, assim, né, ele, assim, parece, sabe quando criança ganha brinquedo novo? Tipo, nossa. E como eu sei quando foi assim que eu me senti quando eu entrei no MS, não no Papo Box. Quem é deficiente visual sabe, é uma sala de bate-papo só para pessoas com deficiência visual, que daí é no leitor de telas. Sim. E aí, nossa, quando eu entrei no Papo Vox, nossa, foi a realização. Assim. Sim, não, e o engraçado é que... Eu já tinha entrado nas salas normais com as primas e tudo, nas salas normais, assim, elas digitavam para mim, mas não tinha muita graça, né? Aí quando... Chegou uma hora que ele chegou e falou, nossa, engraçado, porque eu falo as coisas aqui e vocês entendem o que eu tô falando. Ninguém fica com piadinha besta com o que eu tô falando. Se eu falo que eu vejo alguma coisa, todo mundo sabe como é que eu vejo. Exatamente, porque na cidade pequena tem esse problema. Eu falo assim, porque eu vi na televisão. Tu ouviu, né? E eu, tá bem, eu ouvi. Para não explicar que dá, porque eu já expliquei 500 vezes, que para mim ver, eu vejo com os ouvidos, blá, 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 que para mim é comum falar ver, porque eu convivo com pessoas sem deficiência. Aí, para não explicar tudo, de novo eu digo, tá bem, eu ouvi. Aí você tem que explicar que não. Tá bom.
Mas é muito interessante, assim, e é engraçado, né? Que parece que você está abrindo um novo horizonte, né? Porque foi diferente pra caramba, porque na hora que eu falei com ele a primeira vez, parecia que ele era uma pessoa, né? E depois que eu coloquei no grupo, que a gente começou a conversar depois, assim, já integrado, já falando do pessoal, o pessoal já interagindo com ele, nossa, pareceu que é, nossa, 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 nossa. Tem alguma coisa depois do Som Rock. Uhum. Nossa, Eu super entendo ele. depois do Som Rock. Não, mas é muito interessante, né? E assim, falando até um pouquinho disso, como é que foi assim, essa sua primeira interação, esse seu primeiro contato assim, com o mundo fora do seu mundo, assim, digamos assim? Quando eu falo mundo fora do seu mundo, é assim, fora a família, fora os amigos ali, que tem aquela consciência, né, de ciência de que você é uma pessoa com deficiência, que tem esse problema, de certa forma, né? Como é que foi para você? Também foi esse deslumbre, essa coisa de... Nossa, Assim, a minha mãe e os meus pais sempre me levaram para todos os lugares onde eles iam e procuravam fazer com que as pessoas interagissem conosco. Então, para mim, assim, a convivência com pessoas com deficiência nos grupos virtuais foi muito, tipo, uau, né? Tipo, que legal, a gente pode escrever, a gente pode namorar, a gente pode, né, fazer tudo que os outros fazem. Mas fora grupos com deficiência visual, para mim é bem normal, assim. Mas assim, porque nos grupos onde tem pessoas sem deficiência, em cidades pequenas, eles têm aquela ideia de que cego não pode trabalhar, cego não pode namorar, cego tem que ficar no seu mundinho à parte, vivendo sua vidinha. E aí eu queria sempre mais do que aquilo, porque a minha mãe sempre me fez, minha mãe e meu pai sempre me fizeram querer mais do que aquilo. Então eu ficava muito brava. Só que eu não podia argumentar, porque eu não sabia muita coisa, né? Eu digo, mas eu não vou ficar assim, eu não vou ser aquela que fica lá esperando receber o benefício do governo e não vai trabalhar e não vai fazer nada. Eu não quero isso para mim. E aí, então, assim como foi abrindo portas para mim, foi abrindo portas para as pessoas que estavam à minha volta. Sim. Porque daí eu fui contando, eu conheci uma pessoa em tal cidade que faz tal coisa, que trabalha de publicitário. Sim. Nossa, ele trabalha, mas mesmo sendo cego. Então, na verdade, eu fui abrindo portas também para as pessoas, ao mesmo tempo que as portas iam se abrindo para mim. Sim, sim. Eu fui abrindo sem querer a mente das pessoas para isso. Sim, sim, sim. É bem interessante. Esse é um ponto bem interessante de se falar, né, Thaís? Porque, assim, foi como no meu caso, né? Só que, no meu caso, eu não nasci com a deficiência. Eu adquiri a deficiência. E foi toda uma questão muito, muito, sei lá, diferente, porque, assim, você renascer, digamos assim, olhar para o mundo com uma nova expectativa, com uma nova perspectiva, né? E entender que aquilo ali, a partir daquele momento, é a sua realidade, né? Quando o médico fala, não tem jeito, filho, você vai procurar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta opinião e todo mundo vai falar que não tem jeito, então é melhor você parar na segunda. Sim. Para da segunda que você perde menos tempo, né? Aí, daí você começa a ter uma perspectiva de, tá, e agora o que eu vou fazer? Né? Será que eu vou viver de benefício do governo? Né? E você percebe que não, né? Tem todo um horizonte aberto, né? E basta você ter a vontade e a disposição, né? Para poder ir atrás, correr atrás daquilo que de repente você acha que não vai dar, não tem como, né? E mesmo na cidade grande, assim, né? Os grandes centros aqui, existe muito essa visão, né? De, você é deficiente visual,
ou você vive de benefício do governo, ou você é massoterapeuta. É, bem isso. Mas é por isso que é importante essas interações como o teu canal, como os grupos do Facebook, para mostrar para as pessoas, né, que nós somos muito mais do que pessoas cegas. Nós E somos pessoas, né, que têm os uma mesmos coisa, desejos, as mesmas vontades, os mesmos sonhos do que todo mundo, né? isso. E uma coisa que até um outro convidado que passou aqui pela gente, pelo canal da gente também, falou, né, que ele levava para si uma coisa que a mãe dele mesmo falou, que ele chegou lá, quando a deficiência dele se tornou mais grave, né, e bate a bad mesmo, né, você vai... Sim, com certeza, imagino. Isso. E assim, aí ele falou que a mãe, uma coisa que ele traz para a vida dele, né, que a mãe dele falou que chegou para ele e falou assim: você é muito mais que seus olhos. Né? Se você conseguir ver isso, nada mais que impede de evoluir na vida. Né? E é muito disso, né? É fazer o nosso intuito, o nosso propósito aqui também, né, é fazer entender que, meu, independente da sua deficiência, da sua eficiência, das suas especificidades, você é muito mais que aquilo. Né? Você Com tem, certeza. tem um movimento dentro de você, né, que faz com que você, tipo assim, o movimento que eu falo é tipo uma inquietude dentro de você. Uhum. E em algumas pessoas é dominada, né? Tipo, massificada, digamos assim, né? Aí, em outras pessoas, não. Né? Porque, olhando assim, no caso, né? Assim, de certa forma, a gente teria tudo para, tipo, para que eu vou correr atrás de nada? Se eu posso viver de benefício, ficar só sossegadinho na minha casa, o que eu vou fazer? Vou ficar procurando emprego? Não, vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Né? Do jeito que dá para viver. Né? Se alimentando da goteira, vamos dizer assim, né? Bebendo água da goteira que a vida está me dando. Né? Eu não vou procurar o rio de onde está vindo, de onde vem a água. Eu vou viver de goteirinha, vou continuar. Eu acho que. Eu acho que isso vai também muito do apoio de quem está à nossa volta, né? Porque se as pessoas que estão à nossa volta nos colocam para baixo, dizem que a gente não pode fazer, a gente até por desconhecimento, tá. Se a pessoa está falando que eu não posso fazer, de certo, eu não posso fazer, né? E aí, eu, por exemplo, tive muito apoio dos meus pais. Os meus pais mudaram totalmente a vida deles para que eu e os meus irmãos pudéssemos estudar. Então, se eles não tivessem feito o que eles fizeram de mudar totalmente a vida, que eles acabaram morando em Porto Alegre, nós todos, nossa família, e a família da minha tia, irmã da mãe. A mãe decidiu que não fazia sentido ela ser professora e nós não termos estudo. E aí ela pesquisou, isso foi em 94, então tu imagina o quanto ela deve ter demorado para pesquisar, e soube que existia o método para o cego estudar, que era o método Braille e tudo mais, só que era em Porto Alegre. Sim. Então nós mudamos as duas famílias de Malicuia para Porto Alegre, ficamos morando num apartamento com 2 quartos, um quarto para cada família. Que nós éramos 3 irmãos, a outra família era 2, e mais os pais. E ficamos lá por 8 meses, até acabar a licença da mãe. Aí ela tinha que decidir se ela voltava para cá ou se ela ficava lá. E como eu e o meu pai entramos em depressão por conta da distância da família, ela decidiu que nós íamos voltar, e ela e ele, meu pai, lutaram para que a escola se adaptasse às nossas necessidades. Agora, se ela tivesse sido uma mãe e o meu pai, pais que, tá bom, não tem onde estudar aqui, né? Fazer o quê? Vamos deixar, né? E aí? Aí eu ia ficar até agora
talvez eu não ia saber usar nem celular, ia estar recebendo do governo, ia ficar aqui vegetando, digamos assim, coexistindo, como eu digo. Com certeza. E assim, você falou dos seus irmãos, eles também têm formação superior? Sim, a minha irmã, ela é jornalista do grupo RBS, que seria uma afiliada do Grupo Globo. Ela é a jornalista ela é produtora da Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre. E ela ouve muito Globo Lixo, globalmente. Eu mesmo digo para ela. E o meu irmão está se formando agora, o ano que vem ele vai se formar em bacharelado em ciência e tecnologia com ênfase em nutrição. Ele vai ser um nutrólogo. Maria, esse daí saiu da curva mesmo. Mas o sonho dele, e ele tem muito talento para isso, é ser gaiteiro. E olha, ele aprende de ouvido. Ele ouve uma vez e tira a música assim, sozinho, sem ninguém ensinar. Ele é muito, muito talentoso para música. Nossa, gente, olha, eu não sei não, mas eu acho que essa família aí, eu acho que dá uns 3, eu vou fazer, eu acho, um documentário com essa família, viu? Você, olha, Thaís, você me instigou uma ideia em fazer documentário da família Lopes. Bah, vai ter um problema, porque a mãe e o pai detestam câmeras, microfones. Ah, não, mas aí você viu, né? Você também não gostava de entrevista. A gente vai lá, chega com jeitinho, fala para eles gravar áudio, fala para eles mandar foto. Aí eles vão pensar assim, nossa, vai dar muito mais trabalho procurar as fotos. Aí vai dar fazer, de repente, ó. Tá então, bem. Vamos fazer o seguinte, vai para não dar trabalho, vamos gravar. Pode ser. Não, mas ó, fica aí a dica, fica aí o convite, tá? Conversa com seus irmãos aí, com seus pais, tá? Porque tá de repente, né, eu vou fazer um documentário mesmo com vocês, tá? Tô falando assim. Tá bem. A gente já... Porque assim, são histórias muito interessantes. E assim, e nuances muito diferentes também, né? E histórias de desafios, né? E muito mais de superação e de entrega, né? Onde mostra o quanto que uma família, quando é unida, né? O quanto que ela pode fazer com que aquilo que de repente para o olhar do outro, né? Pode ser, nossa, ai, que coitadinha. Os 3 filhos dela têm deficiência, gente. Que coitadinho. Ai, coitadinho deles, olha. Uhum. Eu acho, é bem isso. Tipo assim, né? Não sei se você já ouviu, né? Não sei o quanto que você... Ou se você quase nunca. Se você já ouviu essa piadinha, né? Uma coisa rara. Aos 3 ratinhos cegos, né? Muito! Nós fazemos conosco mesmo. Nós fazemos conosco mesmo essa piadinha. Eu falei, e fica assim, né? Eu acho que é muito interessante, como eu te falei. Fica aí o convite, fala aí com a sua mãe, a gente vai trocando umas ideias aí, porque, olha, eu acho que vai ser muito, 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 muito interessante, muito enriquecedor para o próximo canal, para você, para sua mãe, porque eu acho que essa história merece estar na frente, merece ser ganhar o mundo, entendeu? Obrigada. Agora, Thaís, já que a gente falou da família, dos irmãos, da mãe, dos tios, né, dessa jornada toda, aí chegamos a um grande ponto, né, onde nós se trombamos, digamos assim, né? Uhum. Que é o seu blog, né?
E assim, queria que você falasse um pouquinho desse seu blog, como é que surgiu essa ideia, né? O porquê esse nome. Conta aí um pouquinho para a gente. Uhum. Tá, assim, eu sempre gostei de escrever desde da escola. Inclusive, tem uma... Como eu disse, eu fui a pessoa com deficiência visual a estudar na minha cidade. Então, nós demos entrevista na época, e eu era bem pequena, e eu me lembro que eu disse que meu sonho era ser escritora, que quando eu crescesse eu ia ser escritora. E tá, mas aquele sonho ficou guardado, assim, eu não sabia muito escrever poesia, mas eu gostava de escrever. Eu tinha até um diário, como todas as meninas tinham, que eu gostava muito de escrever. E o tempo foi passando, eu acabei fazendo outra faculdade, mas eu continuei com aquele sonho de escrever. E eu pensei assim, o que eu vou escrever? Eu não tenho ideia para isso, não tenho criatividade para inventar história, não sei inventar conto, não sei escrever poema, eu sei escrever outras coisas, sei escrever opinião, sei escrever essas coisas assim. E numa época que eu tive depressão, síndrome do pânico, que foi logo que eu entrei na faculdade, eu precisava de algo para desabafar. E eu pensei, vou criar um blog, que não é esse, é outro blog, e vou começar a escrever e vamos ver no que dá. Vou escrever o que eu sinto, o que eu penso, e comecei a escrever. E gostei. Primeiro eu escrevia meus sentimentos, depois eu comecei a escrever opiniões sobre algumas coisas que aconteciam, e comecei a entrar a divulgar o blog, e pessoas com deficiência visual começaram a entrar em contato, comentando assim, as coisas que tinha no blog. E eu fui pensando assim, mas não é só... e foi uma conversa em família que a gente falou sobre as histórias, assim, a gente diz, não é, a nossa história não é a única, tem muitas histórias legais, não sei o que, para ser contadas e que ninguém conta. Eu pensei, mas por que não escrever sobre histórias de pessoas com deficiência que fazem a diferença no local onde vivem? E na faculdade de administração, nós entrávamos muito na questão da mulher no mercado de trabalho, que tem essa problemática aí, dessa desigualdade que há entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E sempre se falou na mulher negra, na mulher mãe solteira, em várias mulheres e seus, entre aspas, problemas. E eu pensei, mas nunca ninguém falou da mulher com deficiência, que é uma mulher esquecida. É uma pessoa que tá, nem para começar, a princípio, nem é mulher, né? Porque deficiente é assexuado. Aí eu pensei, aquela coisa, né, nossa, você fala com uma mulher com deficiência, seja ela qual for, principalmente visual, acho que é o que é mais agravante, né? Ué, você tem filho? Como assim? Quem cuida? Isso, exatamente. E se tu vai dar em cima de uma mulher com deficiência, um não deficiente, nossa, já está abusando daquela menina pobrezinha que não sabe se defender, etc, etc. Aí, enfim, aí eu pensei assim, mas por que não escrever sobre a mulher com deficiência? Se eu quero que ela seja vista como mulher e como pessoa que faz a diferença, eu tenho que dar essa visibilidade para ela. Sim. E aí surgiu o blog, o nome do blog. Porque além das aparências, que é o nome do blog, porque as pessoas, quando olham para nós, pessoas com deficiência, enxergam a deficiência. Sim. Só que nós somos muito mais, como a gente já disse no início do vídeo, do que a deficiência. Nós somos pessoas que temos sonhos, que temos vontade de casar, de ter filhos, de ter família, de trabalhar, de passear, de ser notados. Gostamos de elogios, mas não aqueles elogios tipo, nossa, que maravilha, como você consegue fazer isso. Não, o elogio sincero, não aquele elogio que é quase um insulto. Porque, tipo, te mostra o quanto todo mundo achava que tu era incapaz de fazer tal coisa. Sim. Mesmo que a pessoa... Lógico que a pessoa não faz por querer, por mal, mas acaba sendo um elogio que magoa, né?
Então, então tá, por que não, além das aparências, tu olha a mulher lá, ou seja na cadeira de rodas, seja com deficiência visual, seja com qualquer deficiência, e vê só o deficiente. E ali está a história de uma mulher que pode fazer a diferença no mundo. Então eu vou começar a escrever essas histórias, que eu comecei, na verdade, esse blog em 2014, se não me engano, e parei, porque na época eu não tinha grupo de Facebook, eu não conhecia muitas pessoas, então eu assim, não tem muito como eu dar seguimento nesse blog agora. E aí, 2019 para cá, eu comecei a entrar nos grupos de Facebook que tem bastante pessoas com deficiências em geral. Inclusive, agora eu entrei num grupo que tem pessoas com distrofia muscular. Eu assim, mas agora é a hora de dar seguimento ao meu blog. E agora sim eu posso transformar num livro. Sim. Porque cada vez eu conheço bastante pessoas e eu posso transformar essas histórias, que é o sonho para que esse blog foi construído. Esse blog tem a intenção de mostrar para o mundo as histórias dessas mulheres que fazem a diferença tanto pessoal quanto profissionalmente na realidade onde vivem, e no ano que vem eu compilaria as melhores histórias e transformaria ele num livro. E realizaria meu sonho de ser uma grande escritora. Já conseguiria realizar 2 sonhos de uma vez só. Que é dar visibilidade para as mulheres com deficiência e a visibilidade para mim. Sim, eu acho que é assim, Thaís. Eu acho que foi muito isso que assim que chamou a atenção, né? Porque assim, em especial, né? Porque tem muito a ver, né? O porquê da insistência em trazer você para ter esse bate-papo com a gente, né? É porque isso tem muito a ver com o nosso propósito, né? Porque, assim, você tem essa visão de tornar visível, né, a questão da pessoa com deficiência, em especial da mulher com deficiência, né, de uma maneira escrita ali, né, para depois tornar isso uma obra literária, né? E a gente tem a ideia de fazer com que essas histórias vamos dizer assim, se eternizem, digamos assim, né? De certa forma, né? Dentro desses bate-papos que nós estamos tendo aqui, né? Justamente com essa ideia também, né? De que quebrar esse paradigma, né? De que a pessoa com deficiência ela é a deficiência, né? É entender que antes da deficiência vem a pessoa, não à toa pessoa com deficiência. Eu acho que assim, ou até assim, sei lá, tirar essa ideia, né, do senso comum, né, de que deficiência, né, é sinal de ineficiência, né? Se eu falo que você tem uma deficiência, eu já te conoto com a ideia de que, então assim, peraí, eu tenho que limitá-la. Ela é uma pessoa limitada. Exatamente. E muitas vezes, assim, a gente, por mais que mostre ou tente mostrar que não é a deficiência que nos define, né? Muitas vezes a gente se pega tendo que fazer além do que a gente tem que fazer para mostrar para aquela pessoa que está falando que a gente é limitado que a gente não é limitado. E justamente o caminho tinha que ser o contrário, né? A gente não deveria ter que provar. Exatamente, até um dia eu escrevi no meu outro blog, que é mais pessoal, assim, que um dia que tu cansa de tentar provar o quanto tu é bom em alguma coisa, tu cansa de tentar ser o melhor no teu trabalho, de tentar ser o melhor na tua turma da escola, de tu tentar ser o mais simpático da turma de amigos, porque as pessoas, elas só notam o deficiente como pessoa
se ele é o mais falante, se ele é o mais espontâneo. Agora, um deficiente tímido, tipo eu sofri muito na adolescência, porque eu não tinha amigos e eu também não tinha, assim, sempre fui introvertida, então eu não sabia muito como, adolescente, né? Não sabe muito como chegar, não sabe muito como ser o legal, o popular, exatamente. E aí eu me perdia na minha deficiência, eu acabava sendo a minha deficiência justamente porque sempre fui introvertida. Agora, para o deficiente ser notado como pessoa, ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser o melhor no trabalho, ele tem que ser o melhor nisso, o melhor naquilo. Só que isso dá um estresse, e é estresse de verdade, estresse emocional. Isso dá problema psicológico. Sim. As pessoas não se dão conta, mas dá sim problemas psicológicos. Sim. Porque chega uma hora que tu não quer mais ser o melhor, tu só quer ser tu. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Isso. Eu acho que é essa a nossa ideia, né? Tipo, também, nosso propósito faz parte do nosso propósito. Né? Assim, não é porque eu sou deficiente que eu tenho que ser o melhor. Não é porque eu sou deficiente que eu tenho que ser o mais simpático. Eu tenho que mostrar que eu nunca estou triste, eu nunca tenho problema. Para mim, tudo eu supero com um sorriso. Não. Né? Eu tenho os dias que eu estou virado do girar e que eu quero pegar um pelo pescoço e enforcar. Eu sei brigar pelos meus direitos quando tem essa necessidade. Eu sei falar não quando é preciso. Eu sei olhar para a necessidade e falar, não preciso disso. Não preciso disso. Eu não preciso mostrar que eu sou melhor que fulano para o outro olhar para mim e falar, não, eu vou manter ele aqui porque ele é o melhor. Não. Exatamente. Eu posso ser o pior também. Não, e aí acaba que cria um trauma, assim, porque, por exemplo, uma coisa de não aparecer, que eu não gosto muito de aparecer, se deve a esse fato, porque daí, por exemplo, eu sou espírita, né, kardecista, e eu dava palestras doutrinárias, que a gente chama, assim, conversando um pouco sobre alguma coisa relacionada ao espiritismo. E, de repente, eu parei, não quis mais. Aí a minha psicóloga, na época perguntou, por que tu não quer mais? Eu, assim, porque eu só quero ser eu só quero ser mais assim, a pessoa que ninguém nota, sabe? A pessoa que sou só eu, assim. Tô lá no meio de todo mundo, assim, tô lá sendo eu. Porque tu sendo uma pessoa com deficiência que faz palestras, tu acaba sendo notada, muito notada. Claro, a palestra, eu sei que eu tenho o poder da oratória, né, sem falsa modéstia, mas as pessoas viam também, nossa, que legal, ela tem deficiência visual e da palestra, mas eu não queria ser vista assim. Eu queria que a palestra sobressaísse em detrimento da deficiência. Não a questão do, nossa, que legal, ela tem deficiência. Não tô deficiente. Eu sou uma palestrante como qualquer outro. Né? Tipo, exatamente. Eu quero, por favor, ser mais um na multidão. Eu acho que assim, é bem assim, sei lá, é um caminho longo a se percorrer, né? Mas eu acho que é possível, desde que haja a persistência. Tá me ouvindo? Tô sim. A persistência de pessoas como você, né? Pessoas como eu, que querem mostrar justamente isso, né? Eu não quero ter um lugarzinho reservado, né? Eu quero ser exatamente. Mais, né? Eu quero que as pessoas me olhem, né? E não tipo, antes de olharem para mim, ou não olhem para a bengala e falam, peraí, gente, arruma um lugar para ele. Gente, senta. Não, aí vai te empurrando na cadeira. O moço, senta aqui. Não, eu quero sentar, eu tô aqui em pé. Não, mas eu não quero sentar. Não, mas moço, não. Tipo, oi?
Com licença que eu quero ficar parada, obrigada. Eu posso ficar aqui em pé esperando? Não, mas meu Deus do céu, gente. Se fosse outra pessoa, tipo, se eu chegasse aqui com a bengala dobrada, ninguém visse a bengala, eu parasse aqui no meio e ficasse com o braço cruzado, alguém ia falar alguma coisa? Uhum, Não. bem isso. Então é isso que eu quero. Eu cheguei aqui, ó, no máximo, olha, você quer sentar? Tem uma cadeira aqui do seu lado. Ah, não, não quero sentar, Isso. não. Obrigado. Ponto. Acabou. Acabou. Exatamente. Nada mais específico, especial, não. Vamos pegar ele no colo, vamos levar ele lá, pelo amor de Deus. É. Eu acho que é isso. Thaís. Por isso, pessoal que tem a deficiência, seja ela física, intelectual, visual, por favor, se coloquem mais na sociedade, porque quanto mais nós soubermos nos colocar, nós nos vermos como pessoa e não como ser com deficiência, que só merece direitos e não tem deveres, nós vamos sempre ficar sendo vistos como essas pessoas que tem direito ao lugar reservado, que tem direito ao benefício, mas não tem dever nenhum, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, precisa coexistir ali no universo. Então, nos coloquemos mais como pessoas e não como seres com deficiência. Sim, eu acho que é essa. E assim, eu já ia falar assim, nossa, Thaís, olha, se você assim, é tímida e esse negócio rendeu do jeito que rendeu. A minha psicóloga diz a mesma coisa, ela diz assim, tá, mas para quem não gosta de falar, tu ultrapassa o nosso horário das consultas. Eu falei, imagina se fosse sua irmã que é jornalista. Eu falei, Jesus! Ele te falava 3 horas aqui brincando. Não. O engraçado é que é porque com você a gente só conversou um pouquinho antes, né? Mas assim, teve convidado que eu para fazer alinhamento, conhecer um pouquinho da história antes, para poder fazer esse bate-papo. Teve pessoa que a gente começou na conversa, e daqui a pouco, se a gente tivesse gravando isso aqui já estava bom, né? Foi por quê? Tá 3 horas a gente já está 3 horas conversando. Eita. E você, só para te falar, você também seria uma dessas, né? Tipo, a gente conversa 3 horas brincando aqui. Fazia um vídeo de gente, a gente vai fazer a parte 1, 2 e 3. Tá? Thaís, queria que você, assim, apesar de assim, o que você falou agora, acho que já serviria muito bem, né? Mas queria saber se você queria deixar um recado final, deixar seus contatos, suas redes sociais aí, para essa galera que está assistindo a gente, que vai assistir a gente, né? Entrar e lá curtir o seu trabalho, né? Contar suas histórias também, quando se identificarem com esse propósito. Eu acho que isso é importante também. Tá? Eu queria que você deixasse aí o seu recado final para a gente dar aquela fechada com chave de ouro. Então, pessoal, visitem o blog projetoalém, tudo junto, .blogspot.com. Lá tem já algumas histórias. A última história foi da Valéria Siqueira, do Paraná. E tem mais outras lá que quando eu comecei o blog. E tem o meu Twitter, quem quiser me seguir no Twitter, @ThaísITQ. Não, desculpa. É ITQ Thaís. O ITQ e o T do Thaís é tudo maiúsculo. Depois até eu vou escrever para te colocar direitinho na descrição do vídeo. E o Facebook, procura lá Thaís Lopes, que eu vou estar lá, Thaís de Itaqui, sou eu. E aí me contem as suas histórias, as histórias das pessoas, de mulheres com deficiência, seja ela qual for, que vocês conheçam, que faz diferença na sociedade onde vive, com o seu trabalho, com o trabalho voluntário, e colaborem para que esse blog fique cada vez melhor e para que mais histórias bonitas como a da Valéria, que foi a última que eu contei, e a de várias outras mulheres com deficiência, se espalhe
pelo Brasil, pelo mundo, e mostra que nós somos muito mais do que deficientes. Somos mulheres, temos sonhos, temos objetivos e queremos ser vistas como mulheres. Muito bem, Thaís. Eu acho que assim, superou minhas expectativas, digamos assim. Acho que parabéns, parabéns Obrigada. pelas suas vitórias, né? Pelo quão significante essa ideia que você trouxe, né, com relação a esse projeto. Eu acho que é o que realmente faz a diferença. Eu acho que você também, né, é a pessoa que está fazendo a diferença, né? E é uma pessoa que mostra ser além da aparência. Tá? Obrigada e muito obrigado pelo convite, viu? Aquele convencimento básico, né? Muito obrigado, viu, Thaís? Vocês viram, né? Ele é psicólogo, nunca digam não. Ele vai convencer vocês. O não sempre virá, tipo, precedido de um talvez. Obrigado, Thaís. Pessoal, Obrigada. Conversamos hoje aí com a Thaís Lopes, tá? Um papo super descontraído, um papo super legal. A gente conheceu muito da vida, dos projetos, né? E olha, pessoal, já fica aqui o compromisso, tá? Que assim, vou conversar um pouquinho mais, né, com a Thaís, que é um pouquinho tímida, assim, né? Não sei se vocês notaram, né? Vou conversar um pouquinho mais com ela para a gente fazer esse documentário da família dela, tá? Então esperem aí no canal que a gente vai fazer isso aí, tá? Já fica idealizado que a gente vai fazer, né? A Thaís fica comprometida, assim, em fazer a parte dela, falar com a mãe, falar com o pai, falar com os irmãos, né? E a gente projetar isso aí para saber como é que vai ficar. Eu já estou colocando ela aqui no meio, já para ela não ter como escapar. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.